strong. Show? Então vamos embora. Então estamos fazendo o limite. A gente viu que o limite deu uma indeterminação. Então não posso ter indeterminação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar alguma alternativa para sair da indeterminação. Eu tenho uma função em cima e uma função embaixo. Como a função de baixo ela é de ordem 1, é um polinômio de primeira ordem, não tem como eu mexer nela. Mas a função de cima é um polinômio de segunda ordem. Então, eu indico a gente começar a ver o que a gente pode fazer com o polinômio de cima. Se eu prestar atenção, eu posso reescrever esse polinômio assim, não posso? Sem alterar ele em nada? O 1 ao quadrado é o próprio 1, não é? Lembrando que eu estou olhando ele aqui, ó. Eu não estou colocando o sinal, não estou considerando o sinal. Belezinha? O sinal não está dentro do quadrado. Eu tenho um produto notável que ele é da seguinte maneira. Ó. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado é primeiro termo mais segundo termo, primeiro termo menos segundo termo. Belezinha? Lembra? Isso aqui a gente fez ontem. Acho que até aqui a gente fez. Nesse produto notável, eu posso mexer então nessa função. Eu posso reescrever a função x ao quadrado menos 1 como sendo x mais 1, x menos 1. Beleza? Certo? Se eu aplicar o produto, se eu aplicar aqui a distributiva, eu volto para a mesma função, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, 1 vezes x, x, 1 vezes menos 1, menos 1. X corta com x, fica x ao quadrado menos 1. Tá vendo que eu não estou alterando minha função? Eu só estou reescrevendo ela de uma maneira diferente. Aí eu vou lá e vou escrever a função de novo no limite. Ó. Limite, agora, ao invés de eu colocar x ao quadrado menos 1, eu vou colocar x mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1, com x tendendo a 1. Agora eu tenho x menos 1 em cima com x menos 1 embaixo. Esse limite vai ficar limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Quando eu aplicar o limite, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Belezinha? Show de bola? Conseguiram entender? 5. A nossa outra, então eu vou dar aquele mesmo esquema, tá? 2 minutinhos para vocês fazerem. Limite de t ao quadrado menos 5t mais 6 dividido por t menos 2, com t tendendo a 2. Quando eu aplicar o limite, o que vai acontecer? Vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 dividido por 2 menos 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 6 dividido por 0. Mais 10 menos 10, 0. Indeterminação. Eu vou ter que mexer. E agora? Como é que eu vou fuçar nisso daí? Como é que eu vou fatorar isso para sair da indeterminação? Ó, então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que começar a pensar. Qual que foi a primeira dica que eu dei para vocês no exercício anterior? Olho para o polinômio de maior ordem.
certo? Não é regra, tá, galera? É só no numerador, não é? Eu tenho um polinômio de grau 2. Então, a minha função do numerador é t ao quadrado menos 5t mais 6. Correto? Então, galera, é o seguinte. Isso é uma equação do segundo grau. Eu tenho um produto notável para a equação do segundo grau. É este produto notável aqui, ó. Como é que é uma equação do segundo grau mesmo? Lembra a equação geral? É ax ao quadrado mais bx mais c, não é? Lembram disso? A gente está fazendo as questões, tá, João Vitor, que tinha ficado de ontem. Então, o produto notável para uma equação de segundo grau é isso daqui, ó. A que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Isso daqui, ó, são as raízes do polinômio. Como é que eu encontro as raízes de uma equação do segundo grau? Alguém lembra? Isso, Bhaskara. Belezinha? Lembram de Bhaskara? Vocês fizeram Bhaskara no semestre passado? Em cálculo 1, revisou Bhaskara? Sim? Então, vou fazer mais direitinho um pouquinho. Vou fazer devagarzinho, porque para quem não está lembrando do semestre passado, tomou um chazinho de esquecimento nas férias, tá? Então, vamos lá. Bhaskara é... As raízes são menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Onde delta é calculado como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é b, a vezes c? O que é isso aqui? É os números que acompanham as variáveis no polinômio. Tá bom? Então, no nosso caso, delta vai ser b ao quadrado. Quem que é b? Menos 5, não é? Não é o que está acompanhando o t? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem que é a? É quem está acompanhando o t ao quadrado. Quem está acompanhando o t ao quadrado? O 1, não é? Não é 1? E vezes c. O c é o único termo que não tem variável nenhuma, não tem nenhuma letrinha com ele. Esse termo é o 6. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 6, menos 24. 25 menos 24, 1. Portanto, quando eu vou calcular as raízes, eu vou substituir os valores. X vai ser menos b. O b já é menos 5, então eu vou ter dois sinais negativos, ó. Mais ou menos raiz de 1 sobre 2a. Quanto que vale o a mesmo? O a vale 1. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5, 5. Raiz de 1 é o próprio 1, dividido por 2. Portanto, minha primeira raiz vai ser 5 mais 1 dividido por 2, que é 3, e 5 menos 1 dividido por 2, que é 2. Até aqui, belezinha? Tá vendo que eu encontrei os valores das raízes, ó? 3 e 2. Portanto, agora, com essas informações, o que eu consigo fazer? Consigo escrever meu produto notável. T ao quadrado menos 5t mais 6, eu posso escrever ele como sendo A. Quanto que vale A? A vale 1. Que multiplica X,
que é minha variável, tá? Mas quem que é minha variável? Minha variável aqui é t, por isso que eu vou colocar t, não vou colocar x, tá? Menos a primeira raiz. Qual foi a primeira raiz que eu achei? 3, que multiplica x, que é a variável, no meu caso, a minha variável é t, menos a segunda raiz que eu encontrei, que é 2. Então, no lugar de t ao quadrado menos 5t mais 6, eu vou usar t menos 3 vezes t menos 2. Belezinha? Substitui isso no limite. Vamos voltar isso aqui lá para o limite? Nossa, até esqueceu como é que é a minha função, ó. Então, o que que é? Ao invés disso daqui, eu tenho que escrever o quê? T menos 3, T menos 2. Tá vendo que agora eu consigo sair? Porque eu posso cortar, ó, esse T menos 2 com esse T menos 2. Eu vou reescrever do lado de lá de novo, tá bom, galera? Posso mudar de página? Então, vamos para o lado de lá. Limite t ao quadrado menos 5t mais 6 dividido por t menos 2, com t tendendo a 2. Eu reescrevo o meu limite, ó. Eu não posso escrever somente a função, tá, galera? Se eu pegar e escrever só isso aqui, tá errado. Eu tenho que escrever o limite antes, tá? Vai ficar t menos 3, t menos 2, dividido por t menos 2. Corto t menos 2 com t menos 2, vai ficar limite de t tendendo a 2 de t menos 3. Agora eu aplico o limite. Como é que aplica o limite? É substituir o 2 no t, não é? Quando eu substituo o 2 no t, o que que eu vou fazer? Quanto que dá? Menos 1. Portanto, o meu limite será menos 1. Show de bola? Vou mandar um mais ou menos aqui para vocês. Vamos lá, vamos aos poucos. Essa é a quinta, não é? É o quinto limite. Limite raiz cúbica de 2x mais 3. Com x tendendo a 4. E agora vai buscar, hein? Israel, vou fazer mais para frente, tá? Vou esperar a turma absorver mais um pouquinho a fatoração. Você vai ter que buscar lá nos primórdios de cálculo 1 toda a base lá de matemática básica. Trabalhar com raiz, beleza? Quando eu aplicar o limite, o que que vai acontecer? Vai ficar raiz. Lembrando que por definição, lembra como é que a gente faz pela definição? Eu posso jogar a raiz para fora do limite, ó. E calculo limite de 2x mais 3, x tendendo a 4. Aí eu resolvo o limite dentro. Substituo 4 vezes 2, 8 mais 3, 11. Raiz cúbica de 11. Raiz cúbica de 11. Vocês sabem tirar o número de dentro da raiz? Como é que faz? Isso daqui virar isso daqui, ó. 11 elevado a 1/3. Isso é beleza, não é? Aí na calculadora dá para eu fazer 11 elevado a 1/3. 11, aí põe o chapéuzinho, 1 dividido por 3. 22,22. Raiz de x elevado a n, aqui é m, tá?
Isso, manda. Vou colocar aqui rapidão, tá? O que que eu faço? Para eu tirar da raiz, ó, eu jogo o m para baixo e o x elevado a alguma coisa para cima. Viu? No nosso caso aqui, quando não tem nada é 1, não é? Olha lá, escrevo o número, eu jogo isso daqui para cima e o que está lá de fora para baixo. 11 elevado a 1/3. Beleza? Show? Difícil essa, galera? Ou foi mais de boa? Limite de t ao quadrado mais 5t mais 6 dividido por t mais 2. Com x tendendo a 2. A certeza acaba? Ó, presta atenção. Quando eu apliquei, ficou 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 6 dividido por 2 mais 2. 5 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais 6 dividido por 2. Opa, dividido por 4. Dividido por 2 mais 2, que é 4. 20 dividido por 4 é 5. 8. Limite. Vocês vão achar que é igual, mas é diferente. T ao quadrado menos 5t mais 6 dividido por t menos 2, t menos 6. Com x tendendo a 2. Com t tendendo a 2. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Sobre 2 menos 2, 2 menos 6. Em cima a gente já viu que dá zero, não é? 4 menos 10 mais 6 dá zero. Embaixo, 2 menos 2, 0. Vezes 2 menos 6, menos 4. 0 vezes menos 4 dá quanto? 0. Indeterminação, 0 sobre 0. Então vamos lá. Eu vou fazer do jeito de Bhaskara, normal, beleza? E depois eu vou fazer por divisão de polinômios, tá? Então bora. Um produto notável que eu identifico aqui, deve ter sido o que vocês identificaram. É eu pegar a equação de cima, t ao quadrado menos 5t mais 6, e fatorar ela naquele estilo. A, x menos x', x menos x duas linhas. Não é? Isso que vocês fizeram? Vamos fazer então. Vamos fazer Bhaskara. A vale 1, B vale menos 5, C vale 6. A gente já fez isso daqui, não já? Como é que ficou minha equação? T menos 3, T menos 2, não foi? As duas raízes são 3 e 2. A gente já fez isso aqui para trás, certo? Então nem precisa calcular. Então eu vou escrever meu limite de novo. Limite de t menos 3, t menos 2, t tendendo a 2, sobre t menos 2, t menos 6. Eu posso cortar o t menos 2 com t menos 2, vai ficar limite t tendendo a 2
de t menos 3 sobre t menos 6. Quando eu aplico o limite, fica 2 menos 3 sobre 2 menos 6. Menos 1 sobre menos 4. Negativo dividido por negativo, positivo. Aqui é o seguinte, a técnica que a gente vai usar agora vai ser... Eu vou postar um vídeo para vocês. Eu tenho um vídeo meu ensinando a técnica, tá? Divisão de polinômios. Alguém já ouviu falar de divisão de polinômios? Já viu? Já fez? Então, vamos lá. Como é que funciona? Por que que eu explico ela? Porque, galera, ela é uma regra mais geral, tá bom? Ela serve para o caso de uma equação do segundo grau, uma equação do terceiro grau, uma equação do quarto grau, uma equação do quinto grau. Ela serve para tudo. Não somente igual aquele produto notável que é só para equação do segundo grau. Olha aqui. Quando eu apliquei o limite, aqui, quem que fez zerar a parte de baixo? Quando eu aplico o limite, não fica 2 menos 2 e 2 menos 6. Então, não foi esse caboclinho de cá que está fazendo a indeterminação? Não é ele que está zerando a parte de baixo? Vocês concordam comigo? Que é ele que está atrapalhando? Sim? Então, ó, o meu primeiro raciocínio é eu identificar quem que está zerando a parte de baixo. Então, olha lá. Primeiro, identificar quem está zerando o denominador. Certo? Identifiquei. Quem que está zerando? É esse mal encarado do t-2, não é? Então, vocês concordam comigo? Se eu pegar essa equação de cima, vou pegar a equação de cima, ó, t ao quadrado menos 5t mais 6, e conseguir escrever ela como sendo t menos 2 vezes alguma coisa, eu consigo resolver o meu problema? Porque se eu conseguir escrever t ao quadrado menos 5 mais 6 como t menos 2 alguma coisa, eu posso lá no meu limite fazer assim, ó, limite de t menos 2 alguma coisa dividido por t menos 2, t menos 6. Eu corto e resolvo esse meu problema, não é? Como sumir com o danado? Como que eu faço para sumir com esse danadinho que está zerando? Com esse meliante, né? A única maneira de eu sumir com ele é eu cortar ele, não é? Não concordam comigo? Para eu cortar ele, o que, que tem que acontecer? A única maneira de eu fazer ele sumir daqui de baixo é eu fazer aparecer um igualzinho a ele lá em cima. Se tiver um igualzinho em cima e um igualzinho embaixo, eu não posso cortar? Não concordam comigo? Certo? Então, por isso, o que, que eu vou fazer? A minha função de cima não é t ao quadrado menos 5t mais 6. Eu tenho que fazer nessa função aparecer um t menos 2. Não é? É como se eu estivesse colocando o t menos 2 em evidência na função. Quando eu colocar em evidência,
vai sobrar algum termo aqui, não vai? Na frente. Vocês não concordam comigo? Para eu colocar alguma coisa em evidência, sobra alguns termos lá na frente, não sobra? Isso daqui eu não sei quem que é. Eu só sei que sobra. Belezinha? Entenderam até agora tudo que eu falei? Certo? Então eu vou ter que buscar isso daqui que eu não conheço. O t-2 não está multiplicando isso daqui que eu não conheço? Se eu passar o t a menos 2 para cá, ele não vai dividindo? Não vai ficar t ao quadrado menos 5t mais 6 dividido por t a menos 2 igual a isso daqui que eu não conheço. Concordaram com essa operação matemática? Eu só passei esse t a menos 2 para lá, dividindo. Então, para eu descobrir esse desconhecido, eu tenho que fazer essa divisão. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa divisão. Vou fazer a divisão de t ao quadrado menos 5 mais 6 dividido por t a menos 2. Nomes, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o maior termo do meu polinômio e para o maior termo do meu divisor aqui. Quem que são os maiores termos? É o t quadrado e o t. Concordam comigo? Os dois maiores termos de cada parte. Belezinha? O maior termo, o termo de maior ordem, tá? T ao quadrado é maior ordem que t, que é maior ordem que um número qualquer. Certo? Beleza? Aí, qual que é a pergunta que eu vou fazer? Se vocês quiserem escrever aí. Quem que eu multiplico o t que vai dar t quadrado? Quem que eu multiplico t que dê t quadrado? Não é t? Concordam comigo? Eu vou colocar o t aqui. Ó. T vezes t, t ao quadrado. Correto? Só que na divisão de polinômios, quando chegar aqui, eu vou inverter sempre o sinal. T vezes t, t ao quadrado. Chegou lá, inverto o sinal. Certo? E eu tenho outro termo. Então, eu vou ter que fazer o t vezes esse outro termo. T vezes menos 2, menos 2t. O que acontece quando chega lá? Ele inverte o sinal. Beleza? Tem mais algum termo para multiplicar? Não tenho. Então, eu vou resolver minha conta. Passo a régua. T ao quadrado menos t ao quadrado, zero. Menos 5t mais 2t menos 3t. O 6 não tem ninguém, ele desce. Quem que é meu maior termo? É o menos 3t. Quem que eu multiplico t que dá menos 3t? Menos 3. Menos 3 vezes t, menos 3t. Você está vendo que tem que ser igualzinho? Só que aí quando chegar aqui, eu vou inverter o sinal. Aí eu tenho que continuar minha multiplicação. Menos 3 vezes menos 2 chega aqui como mais 6, não é? Menos vezes menos, mais. Só que chegou aqui, inverte o sinal. Menos 3 com menos 3, 0. 6 com menos 6, 0. Acabou. Aquele termozinho que estava com a incógnita, na verdade, ele vai ser o t menos 3. Não vou escrever lá, senão depois, quando vocês forem pegar, vou colocar aqui. Então, meu termozinho de incógnita é o t menos 3.
A minha função vai ficar t menos 2 vezes o que eu estava procurando, não é? T menos 3. Aí eu posso escrever meu limite de novo. Ó. Limite de x tendendo a 2, t menos 2, t menos 6. Você está vendo que eu copiei, ó, igualzinho aqui e troquei somente a parte de cima pelo fatorei. T menos 2, T menos 3. Certo? Aplico o limite, vai ficar. Primeiro eu corto, né? Eu fiz isso tudo para cortar. Limite de x tendendo a 2 de t menos 3, t menos 6. 2 menos 3, 2 menos 6. Menos 1 sobre menos 4, 1 quarto. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem, né? Boa Abração noite, para você. professor. Boa noite. Tchau, tchau.